Bom, eu vou estar dando início aqui, né, a essa apresentação, falar um pouquinho sobre aneurisma, até mesmo em relação à questão do tempo. E esse vídeo está sendo gravado e vai ser encaminhado para você. Primeiramente, gostaria de agradecê-la até mesmo pelo empenho. Hoje eu represento a radiologia aqui no Vale do Paraíba, represento assim partes, claro, do meu lado, vendo isso, representa a parte do conhecimento, a parte do ensino, a parte do envolvimento de pessoas dentro da radiologia. Há 20 anos eu venho dentro do segmento pedagogia da radiologia, estou dando aula dentro dos hospitais, dando aula nas escolas, dando aula nas faculdades, palestrando, puxando o pessoal da radiologia para aprender mais, para saber mais. E eu sei que existe uma grande dificuldade, até entre os colegas que trabalham com a gente, entre o pessoal recém-formado, e por isso que é mesmo que eu fiz questão. Sábado, 8 horas da manhã, quem vai querer mesmo esse conhecimento? Esse conhecimento que a gente vai passar para você é um conhecimento que tem um diferencial, mas eu precisaria sentir assim, quero empenho, quero estar aprendendo isso de verdade. E são poucos os que se envolvem de fato na radiologia. E a radiologia precisa de profissionais envolvidos, tá? Isso é fato. Então, dentro hoje da radiologia, e eu falo do lado empresa e do lado também professor, a gente nota que existe pouco envolvimento. E parabéns pelo envolvimento. Então, vamos começar aqui. Vamos falar um pouquinho aí sobre aneurisma cerebral, né? Então, falando sobre aneurisma cerebral, eu vou estar, né, antes de mais nada, aí, me apresentando de uma forma justa, até mesmo para as pessoas entenderem quem é esse cara que está falando com vocês, quem é esse cara que está passando essas informações, ele conhece, ele está atuante, ele sabe do que ele está falando. Eu acho que isso é importante a gente entender, né? Eu sou uma pessoa envolvido dentro desse segmento, principalmente dentro de hemodinâmica, já nesses 20 anos aí de carreira, 19 anos e meio praticamente dentro da hemodinâmica, conhecendo os profissionais da região, os profissionais que começaram, os serviços que começaram por aqui, né? Então, assim, eu conheço bastante dentro desse segmento. Trabalho não só com ressonância, mas tomografia, não só com hemodinâmica, mas com ressonância, tomografia, arco cirúrgico, todos os segmentos da radiologia que é, né, que é computado dentro da radiologia médica. Eu sou professor, né, apresento, administro o Congresso Vale Paraibano de Radiologia Médica, sou, né, diretor hoje da Saberx também, que é uma empresa voltada para treinamento, e tem algumas outras empresas. Posso me considerar aí um empresário dentro desse segmento. Então, assim, é, eu vou estar até dando continuidade, vi que você caiu aqui, mas vou estar dando continuidade dentro do curso. Espera aí. Ô, Manuela, aí dentro do Zoom, no cantinho do seu monitor, tem um microfoninho, acho que vai estar com fone. Você clica lá e coloca ele como. Acho que deve estar um microfone, você clica ele com fone. Aí vai liberar o som para você, tá bom? Sempre a primeira vez que você entra no Zoom faz isso. Então, eu vou estar dando continuidade aqui, tá? Manuela teve um probleminha de áudio, mas estou dando continuidade aqui. Então, lá, vamos falei um pouco de mim, quem sou eu, resumidamente, rapidamente. Então, eu preciso falar aí o que é aneurisma, né? Então, essa doença que muita gente fala, nossa, é super grave, é gravíssimo, como que se trata um aneurisma, como que se diagnostica um aneurisma, como se descobre um aneurisma. O aneurisma nada mais é que uma pequena dilatação de uma artéria cerebral. No caso, o aneurisma cerebral, né? E a gente tem aneurisma em várias outras artérias do corpo. Ah, mas pode dar em veia. Em veia existem algumas dilatações, né? Mas o aneurisma, o risco mesmo, a doença em si, é o aneurisma arterial. É onde a gente tem um fluxo gigantesco, um fluxo super rápido de sangue dentro aí dentro desse vaso, ele tem um fluxo acentuado de sangue e se romper, e a chance do aneurisma romper é grande, porque é uma dilatação da parede, a parede ela vai ficando frágil de um lado. Como se fosse ali, quando a gente tem um pneu de um carro, ele começa a formar uma bolha naquele pneu. A chance de romper vai ser naquela bolha ali, né? Então, o aneurisma é essa dilatação. Por que do aneurisma? Tem vários fatores, né? Fator genético, fator comportamental,
fator hormonal. Então, a gente tem vários fatores, principalmente o fator genético. Aneurisma é uma doença aí, principalmente aí, de asiáticos, tá? Os povos asiáticos desenvolvem bastante aneurisma, tem bastante doença vascular. Mas todo mundo está à mercê do aneurisma. Bom, aqui vou começar a responder as perguntas da Manuela, né, que mandou para mim esse esboço aqui de algumas perguntas. A primeira coisa, antes de responder, é deixar bem claro aqui que é um conteúdo voltado para nível técnico, nível iniciante, então eu não vou abordar profundamente o contexto, eu vou estar passando esse contexto de uma forma mais simples, de uma forma mais superficial. Primeira coisa é entender o quê? A gente vai falar sobre um exame chamado arteriografia cerebral, que é focada dentro do cérebro, mas a gente tem arteriografia de várias partes do corpo, arteriografia de membro inferior, membro superior, arteriografia abdominal, né? Então, arteriografia de mesentérica, quando se fala de um vaso específico. Então, arteriografia, artério de artéria, grafia de estudo. Então, esse tipo de estudo, eu vou estar passando alguns detalhes sobre eles. Mas dentro da hemodinâmica, normalmente a gente tem o estudo e tem o tratamento. Dentro da hemodinâmica, hoje, a gente vê bastante mais focado ali para o tratamento do aneurisma. O aneurisma também pode ser diagnosticado através de outros exames, né? Ou principalmente pelas angiotomografias. As angiotomografias que são realizadas dentro do tomógrafo, a gente tem aí, né, um estudo mais simples, um estudo mais rápido, um estudo mais barato de um aneurisma. Mas, quando esse aneurisma é estudado dentro de uma tomografia, lá dentro, quando ele chega na hemodinâmica, vai fazer o procedimento de angioplastia, que é o tratamento, ou embolização de aneurisma, já específico dentro do tratamento, a gente ali, costuma ali fazer um estudo novamente, até mesmo para ver a situação como que está, né? Tem risco ou complicações fazendo esse tipo de exame? O exame em si, ele tem baixo risco. O tratamento tem um risco maior. O exame em si tem um baixo risco. O exame, o que acontece? Ele é um exame minimamente invasivo, mas ele é invasivo. Esse exame, ele tem, né, uma punção, é feita uma punção arterial nesse exame e é introduzido um catéter e esse catéter é seletivado até uma certa altura do cérebro. Então, assim, existe algum risco? Existe, mas é um risco baixo, um risco controlado hoje dentro da hemodinâmica. Não é uma coisa tão complicada, mas a tomografia é bem mais simples do que isso, né? Eu preciso ter algum tipo de preparo nesse exame, né? Esse exame, sim, precisa ter um preparo básico ali do exame. Hoje a gente está pedindo um preparo ali, né, de jejum, até mesmo porque vai fazer o uso do meio de contraste, e também é feito ali um preparo ali de anticoagulante, pessoas que tomam anticoagulante, que são medicações que, entre aspas, diluem o sangue. Então, por exemplo, alguém que já faz um tratamento, já teve um AVCI, que é o AVC isquêmico, né? E ele tem placa de ateroma. E ele toma, por exemplo, o AS, então pede para se parar com a medicação, depende do protocolo do serviço, normalmente é de 2 a 3 dias antes, porque quando vai fazer uma punção arterial, a punção é profunda, a agulha é grande. Então, nessa punção arterial, tem risco depois, quando tirar a agulha ali, de causar ali hematoma, ter um sangramento. Por quê? Porque a pessoa está tomando uma medicação que é anticoagulante, não deixa coagular. Então, assim, pede-se para poder parar com essa medicação. Basicamente é isso, jejum e parar com o anticoagulante, né? O exame que a gente realiza, o procedimento que a gente realiza para isso, né, que é a arteriografia, ou a angiotomografia. Eu vou estar focando aqui em cima da arteriografia, que é dentro da hemodinâmica, mas lembrando que a gente também faz um estudo específico na angiotomografia, lá dentro do setor de tomografia. Uma angiotomografia, uma angiorressonância também, tem um diagnóstico bem preciso, é um estudo vascular. Mas vou falar um pouquinho sobre a arteriografia, que é feito lá dentro da hemodinâmica, lá dentro do centro de cateterismo. Então, esse estudo é um estudo até que tranquilo, é realizado unicamente pelo médico, médico especialista do segmento, tá? Então, ou vai ser um cirurgião endovascular, endo quer dizer dentro da artéria. Ah, pode ser qualquer vascular? Depende, o cara tem que ter algum tipo de expertise e conhecimento dentro desse nicho.
quando a gente fala de médico, qualquer médico, um anestesista, um cirurgião geral, um cirurgião, um clínico, ele pode realizar qualquer procedimento, mas se de repente esse procedimento complica, ele tem que ter um tipo de especialização para se amparar. Então, hoje, dentro das hemodinâmicas, os médicos especializados somente atuam, mas, de repente, pode ser que depare aí com um médico que não seja especializado, tá? Que ele é permitido para ele. Então, o que ele vai fazer? No paciente, resumidamente falando, aqui a gente tem um esboço de artérias, a artéria sempre é identificada pela cor vermelha dentro dos estudos. A gente tem as artérias, aqui a gente tem uma artéria que chama artéria ilíaca, aqui embaixo, ó, bem na região da virilha, né, ela tem aqui, ela começa a virar artéria femoral, nessa regiãozinha aqui, ó. Então, artéria femoral. Nessa região, que chama região inguinal, tá, a região da virilha, é feita uma punção. Então, vem com uma agulha de grosso calibre, funciona, usando a técnica de Seldinger. A técnica de Seldinger funcionou, passa depois um fio guia, tira, passa um introdutor, tira, depois passa um catéter dentro do introdutor. Esse fio, ele vem seletivando, sobe, né, ilíaca, aorta abdominal, aorta torácica, subiu arco aórtico, seletiva um dos 4 vasos do pescoço, principalmente a carótida, que tem um acesso mais fácil, mas ele vai entrar em cada um desses vasos aqui, ó. Tá? Ele entra nesses 4 vasos, são os 4 vasos do pescoço, as 4 principais artérias do pescoço, que é as 2 carótidas e as 2 vertebrais. Então, o médico seletiva isso, seletivou, subiu lá em cima, quando ele sobe aqui pela carótida, ó, tem uma bifurcação, carótida interna e carótida externa. Ele vai pegar a interna, que vai lá para dentro do cérebro, tá? Então, ele vai seletivar o vaso. Ele pegou o vaso e entrou dentro de um local específico do vaso. Isso aqui, né, é um esboço de tomografia, da angiotomografia, e aqui é um esboço lá dentro da arteriografia. A arteriografia, no caso aqui, são as 2 vertebrais, que estão ali por trás ali, tá? Então, as 2 vertebrais, quando elas se unem aqui, ó, as 2 vertebrais estão aqui, ó, esses 2 cantinhos aqui. Quando ela sobe, lá em cima ela se une, chama artéria basilar. A artéria basilar vai dividir aqui mais 2 artériazinhas aqui, ó, tá bom? A artéria cerebral posterior, que irriga a parte posterior do cérebro. Essa cabecinha aqui, ó, ela não existe na anatomia, tá bom? Esse aneurisma aqui é chamado até aneurisma hands-on, mãos ao alto, né? Esse termo aqui, doutor Aguilar, saudoso doutor Aguilar, um dos principais neurovasculares da região aqui, falava bastante, aneurisma hands-on, mãos ao alto. Então aqui, ó, parece uma cabecinha, mas isso aqui é uma dilatação. O vaso não tem isso aqui, ó, tá? Então esse vaso é só isso aqui, ó. Tá? Ele vem, sobe a artéria basilar, ela se bifurca em artéria cerebral posterior direita e cerebral posterior esquerda. Então, essa cabecinha aqui é um aneurisma. Então, o que o médico faz? Ele seletivou, subiu para o fio guia, chegou lá em cima no local que ele quer examinar, ele vai passar um catéterzinho, né, um microcatéter, porque está seletivado lá em cima, seletivou através de microcatéter, é injetado meio de contraste, e é feito as aquisições. Notem que aqui, ó, a gente observa uma aquisição só de vaso. Cadê o osso daqui, né? Era para ter o osso. Mas lá dentro da hemodinâmica, a gente utiliza uma técnica que chama subtração óssea, retirada do osso. Então, através dessa técnica de subtração óssea, a gente consegue deixar somente um vaso. Tá? Então, é uma forma de adquirir o exame sem ter o osso em volta para atrapalhar. A idade para realizar o exame, normalmente esses tipos de exames são realizados em pessoas de uma maior idade. Então, pessoas mais maduras, 40, 50, 80 anos, porque a tendência de ter doença vascular é maior, mas pode acontecer aí, de repente, ter alguma variação anatômica, porque o estudo não é só, a arteriografia não é só para aneurisma, mas a gente pode ter diagnosticado pode ter diagnosticado um aneurisma, uma dilatação em uma criança. É difícil? É raro? É difícil, mas pode acontecer. E aí pode ser feita uma arteriografia também na criança para poder fazer esse tipo de estudo, tá bom? Não é comum, mas criança, adolescente, jovem, não é muito comum, mas pode ser realizado, tá bom? Como diagnosticar aneurisma cerebral?
Difícil, gente. Difícil diagnosticar o aneurisma cerebral. O aneurisma, ele é silencioso, tá? Então, é uma doença que ela é silenciosa. Essa doença silenciosa, você pode ter um aneurisma aí de 2, 5 centímetros na cabeça ou em outra parte do corpo e não está sentindo nada. Aí o aneurisma não dá cefaleia. Tem muita gente que fala, nossa, estou morrendo de dor de cabeça, pode ser que eu tenha um aneurisma. Aneurisma não dá dor nenhuma. É claro que à medida que ele vai crescendo demais, ele está com uma dilatação muito grande, pode ser que comece a comprometer estruturas em volta. Aí você começa a ter ali não só cefaleia, né, que não é muito comum cefaleia, mas pode começar a ter ali ânsia de vômito, começar a ter hemiplegia, parte do corpo que começa a ficar ali com perda de movimento. Então você começa a sentir alguns sintomas semelhantes ao de um tumor cerebral, né? Mas o aneurisma em si, ele é silencioso, exceto quando, né? Quando o aneurisma, ele rompe, né? Aquele momento do rompimento dele. Aqui a gente tem uma tomografia, ó, um corte axial de tomografia de crânio. Nesse corte axial, eu noto aqui, ó, várias imagens hiperdensas. Hiperdenso é branquinho, tá? Hiper, muito denso. Então, esse branquinho aqui, ó, isso aqui é tudo sangue que espalhou. Essa doença aqui é chamada de HSA, hemorragia subaracnoide. Ela pode ser traumática, bateu a cabeça, ou pode ser espontânea. Espontânea ou não traumática é quando um vaso rompe, por algum motivo, normalmente por causa de aneurisma. Rompeu um vaso, teve um sangramento grande dentro da cabeça, um sangramento espalhado. A gente não consegue ver exatamente qual artéria que sangrou, né, porque tem um sangue aqui difuso, espalhado dentro da cabeça, mas nesse momento, previamente, antes desse rompimento, o paciente ele costuma ter uma dor aguda, uma dor intensa aguda, que é a dor do rompimento, tá? Mas o aneurisma já estava lá, às vezes, há 5 anos, 6 anos ali na cabeça da pessoa e ela não sentiu nada. Só vai sentir essa dor aguda, que é a dor de rompimento. E dizem que é uma dor bem intensa, inclusive a pessoa grita e tal. E aí, nesse momento, ela, depois da dor, ela tem um AVC hemorrágico. E aí começa já a entrar no quadro de AVC. Então, ela tem um AVC hemorrágico. A gente tem aqui, né, os exames. O que acontece muito? Às vezes a pessoa vai fazer aí estou com muita cefaleia. Vai fazer uma tomografia, faz uma tomografia de crânio com contraste, o médico pediu com contraste. O contraste evidencia vaso. E, de repente, existe um achado clínico. Olha, tem um aneurisma aqui. Né? Não era o causador da cefaleia. A cefaleia é por outra coisa, mas teve um achado clínico. Então, assim, é bem comum até a gente encontrar dentro dos serviços aneurismas nesse modelo aí de achado, tá? Mas ele em si é meio complicado. O tempo do exame depende muito do médico. Tem médico que é super rápido, está acostumado a fazer esse exame. Tem médico aí que a gente até brinca dentro da hemodinâmica, fala, doutor, para um pouquinho, conta uma piada aí, porque está muito rápido. Esse negócio, nossa, fiz muito rápido o exame. Porque assim é prática. O exame, ele dura aí de 10 minutos a 30 minutos. Se o cara tem muita dificuldade, vai demorar mais. Mas o médico experiente, o médico que faz o exame rápido, o exame em si é super rápido. Ele funcionou, subiu o catéter. Não é uma foto só, tá? Aqui eu tenho uma imagem, essa imagem aqui é clássica de hemodinâmica, tá bom? Essa imagem aqui é um PA, tá? Um Towner, lembra lá do raio-x? Um Towner, notem aqui, ó, eu tenho aqui a região aqui de calota craniana, tá um pouquinho mais difícil de ver, mas tem uma região de calota craniana aqui, as órbitas estão aqui nessa região aqui, tá bom? Aqui tem as fossas nasais. Então, o paciente está o quê? Um Towner, né? Um mento encostado na fúrcula external. E aqui eu tenho um vaso. Ó. O médico injetou na carótide do lado direito, injetou, ela contrastou a cerebral média, tá bom? A cerebral anterior, ó. Ela está contrastada. Normalmente, contrastaria só isso aqui em vermelho que eu passei aqui, ó. Esse outro lado do cérebro não é para contrastar, porque a gente tem duas metades do cérebro, né? Mas tem pessoas que têm aqui uma artéria que chama artéria comunicante. Essa artéria comunicante, ela é bem pérvia, ela tem um fluxo grande, ó. Tem uma artériazinha bem aqui, que une. Então, essa pessoa que quando o fluxo sanguíneo entra para o lado direito, e nutre até o lado esquerdo. Ela tem uma nutrição cerebral muito maior, ó. Essa região aqui toda é nutrida
de forma que não é conveniente, mas é comum na anatomia esse tipo de variação, tá bom? O que acontece? Às vezes a pessoa, isso é muito bom, a pessoa de repente tem uma oclusão de uma artéria de um lado, ocluiu, entupiu uma artéria. Se entupiu uma artéria, principalmente uma carótida interna, que está aqui nessa região aqui, que vai nutrir o cérebro, ela vai perder parte do cérebro, tá? A nutrição do cérebro, é uma artéria de grosso calibre. Mas era uma pessoa de sorte. O outro lado consegue nutrir aquele lado lá. Então ela não vai ter perda nenhuma, às vezes ela nem percebe isso, tá? É bem comum. Esse exame é realizado ali dentro da hemodinâmica, essa imagem é uma imagem clássica de hemodinâmica, tá bom? O aparelho de hemodinâmica. O aparelho de hemodinâmica é um arco cirúrgico, a ampola de raio-x está aqui embaixo, tá? E em cima, o intensificador de imagem, onde a gente recebe essa informação. O médico tem ali normalmente 2, 3, 4 monitores, dependendo do aparelho, que ajuda bastante ele a trabalhar com isso, tá? Então, é um exame que depende muito do médico para estar realizando esse procedimento da experiência do médico, tá? Mas 10 a 15 minutos. Sintomas do paciente, no caso do aneurisma em si, não tem sintomas, né? Aquele que eu falei para vocês aí já, né? O contraste que a gente utiliza lá dentro da hemodinâmica é o contraste iodado, o mesmo contraste que a gente usa dentro da tomografia, que a gente usa para fazer urografia, escritora, é um contraste à base de iodo. Hoje a gente não tem muito no mercado os iônicos, a gente só trabalha mais com os não iônicos. No mercado em si, a gente a maior parte aí é não iônico, tá? Que tem uma chance menor de ter reação alérgica. Uma, uma tossinha chata aqui. Bom, já foi. Então, lá, né, como é feito o exame de angiografia no paciente? A punção, a técnica de Seldig, fez a punção, seletivou, como eu tinha mostrado ali, seletivou o vaso, é injetado o meio de contraste. Olha o catéter chegando aqui, ó. O catéter chegou ali, é injetado o meio de contraste no vaso que ele escolhe. Essa imagem aqui, ó, a gente já consegue ver, é um crânio em perfil, ó, né? A carótida, não dá para ver se é lado direito ou lado esquerdo, porque está em perfil, né, a carótida contrastada, toda a região dela contrastada ali. Então, é um exame que é feito através da punção arterial, né? Dá para fazer sem contraste? Não dá, né? Não teria como a gente visualizar ali o vaso sem contraste, tá? Existe, às vezes, dentro da hemodinâmica, angiotomografia sem contraste, mas é só para o médico ver placa de ateroma, ver outras especificações que não são estudos voltados para aneurisma, tá? Então, no caso ali, a gente não consegue visualizar ali o vaso sem contraste. O aparelho que a gente utiliza para injetar esse meio de contraste é uma injetora de contraste. Essa injetora de contraste recebe popularmente o nome errado de bomba de contraste, esse termo é errado. Quem, de repente, está apresentando esse termo está fora do contexto, então, assim, injetora de contraste, tá? Bomba infusora existe lá dentro da UTI, onde é infundida a medicação, aí sim é utilizado o termo. Mas dentro da tomografia, da hemodinâmica, é injetora de contraste, tá? Quantos dias de repouso após a angiografia cerebral? Normalmente não precisa quase que nada de repouso. Se o exame rodou lisinho, o que ela precisa? De horas de repouso. Fica aí, normalmente fica lá dentro do serviço 1, 2 horas, simplesmente para poder cicatrizar não, parar de sangrar ali a punção. É um furinho pequenininho na virilha, que faz um curativo ali, mas como é arterial, se a pessoa levantar na hora e começar a andar, pode ser que sangre. Então ela fica ali 1 hora, 1 hora e meia ali esperando só para poder não ter um sangramento na região da punção. Mas se correu tudo bem, né, não vai ter problema, não vai precisar ficar lá dentro do serviço lá. Quais os procedimentos antes de se iniciar uma angiografia? Os procedimentos para se iniciar uma angiografia vai desde o técnico em radiologia, o médico e a enfermagem e os médicos, tanto aí médico anestesista tal, que está relacionado com o quê? Com o preparo da sala, preparo dos exames, preparo das imagens. Por exemplo, o técnico em radiologia, uma das funções dele é
Chegou lá, entrou dentro da hemodinâmica, vai cadastrar o paciente, viu quem é o paciente, pegou a fichinha do paciente, entenda o caso do paciente. Olha, o que aconteceu com a senhora? Você pode fazer uma anamnese, ou você pode pegar as informações com a enfermagem. Ah, o paciente fez uma angiotomografia há 2 meses atrás e diagnosticou um aneurisma na cerebral média. Então, você já sabe disso. Então, o que você vai fazer? Vai entrar lá na hemodinâmica, no aparelho de hemodinâmica, vai baixar o exame, que você tem acesso a todos os exames do paciente, isso no maioria dos serviços, e você baixa a tomografia, faz um 3D, já deixa para o médico lá. Né? O médico acabou de chegar, ah, quem que é o paciente? Ah, é o fulano. Ah, eu lembrei, é esse caso aqui que passou no consultório. Ah, esse aneurisma, ele já pega, já roda a imagem, já vê. Então, assim, você já teve uma prévia e você já teve uma iniciativa antes do médico. Né? A enfermagem vai estar preparando o paciente, fazendo ali, né, toda a asepsia, todo o preparo do paciente com as punções, e o anestesista vai estar anestesiando o paciente. Depende muito do procedimento, no caso da arteriografia, é feito só ali, muitas vezes é feito somente ali um relaxante. O paciente dá uma relaxadinha, o paciente fica consciente, mas se o paciente é agitado, o paciente confuso, pode fazer uma sedação mais profunda, tá? Desde uma sedação mais profunda aí. É necessário repouso após o exame, simplesmente aquela questão lá, antes e depois. É necessário repouso antes do exame, antes não, ele vai ficar de repouso, deitadinho lá na RPA esperando, mas não tem necessidade não, tá bom? É claro que ele não vai chegar correndo da rua e já entrar na sala de procedimento, até mesmo pela dinâmica ali do serviço, né? Mas não existe uma necessidade ali. A pessoa precisa evitar ou informar se passou por algum estresse antes do exame, não tem muita necessidade, né? O procedimento ele é controlado, o paciente vai estar interagindo com o médico. É claro que se o paciente está muito ansioso, muito nervoso, é feita uma medicação para quê? O paciente acalmar, ficar mais tranquilo, para ficar uma situação mais ali amena dentro do serviço, né? Se fala muito em reação alérgica, né? Hoje, os principais serviços eles já não têm assim, um receio com reação alérgica. É claro, se o paciente chegou e falou, olha, eu usei contraste da última vez, eu tive alergia. A gente vai anotar isso, vai evidenciar, passar para o anestesista. O anestesista, de imediato, já vai fazer um antialérgico nesse paciente. Ele já vai ter conduta antes de ter alergia. Por quê? Está dentro do serviço, dentro do hospital, com todo o material ali fácil. Se der algum tipo de reação grave, tem todo o preparo ali para poder entubar o paciente, reverter medicação. Então, não é nada que impeça o procedimento em si, tá bom? Então, assim, mais é levado em consideração, né? A gente anota ali, somente a enfermagem anota, passa para o médico, mas não é uma questão que vai impedir. O que tem, por exemplo, alergia a látex, né? A pessoa não pode encostar em látex. É feito um preparo na sala. As luvas, o material todo que não contém látex, né? Agora, alergia a camarão, meio de contraste, já não tem muita preocupação hoje não dentro desse serviço, tá? Não quer dizer que, tô lá na clínica, vou fazer uma urografia, falou que não precisa ter preocupação. Lá sim, lá não tem preparo, não tem um anestesista, não tem medicação, não tem uma UTI, não tem nada assim que vá auxiliar. Agora, dentro do hospital, dentro da hemodinâmica, que a UTI está do lado, não gera nenhum risco, tá? Não tem limite de idade, né? Agora que eu falei, é assim, o médico vai avaliar, é claro que uma paciente de 100 anos vai ter alguns riscos, né? Principalmente sedação, então o médico vai avaliar. Ah, eu vou fazer aqui uma arteriografia para ver um aneurisma, para tratar o aneurisma dela, sendo que a expectativa de vida é baixa, então o médico avalia essa questão aí da expectativa de vida e dos riscos, tá? Eu passei rapidamente as informações, esse vídeo está sendo gravado, né? Então eu vou disponibilizar esse vídeo para vocês. As informações foram jogadas, informações, isso aqui precisa de um tempo maior, de um treinamento maior, de informações maiores, para poder entender melhor. Mas a ideia é o quê? É estar abrindo um pouco a mente sobre isso. Agradeço aqui ter a oportunidade de estar falando com vocês. Espero que vocês continuem buscando informações. Aqui é uma oportunidade de estarem buscando informações. Aqui em São José, a gente realiza aí, anualmente o Congresso Vale Paraibano de Radiologia Médica. Eles estão sendo em São José, mas pode ser que seja em outra cidade mais para frente. Esse ano, está palestrando o Dr. Gabriel Siqueira, que é especialista dentro do segmento, é um dos únicos neurointervencionistas do Vale do Paraíba,
que realizam a embolização de aneurisma cerebral, então ele vai estar falando sobre a importância do técnico. Meu sócio, professor Danilo, vai estar fazendo aí um podcast, interagindo, porque o congresso ele é também voltado para a interação de serviços, né? E eu estarei falando isso um pouquinho sobre angiotomografia, né? Serão bem-vindas divulgando ou passando o contexto. A gente também tem aí dentro do nosso site, visitem lá alguns cursos de aperfeiçoamento, o mercado está exigindo aperfeiçoamento. Beleza? Manuela, falei, né? Agora que você estabilizou aí, se estabeleceu aí dentro do setor aí, né? Você tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Quer... Já que o nosso tempo aqui também já está estourando aqui, já vai fechar o Zoom aqui. Mas depois você também pode me mandar no WhatsApp, tá bom? Se tiver dúvidas, pode me mandar, eu mando um áudiozinho lá. Agradeço aí a oportunidade para estar passando informação. Para mim é muito válido ensinar, tá bom? Então tá bom, obrigada, viu? Nada, Tchau, forte tchau. abraço, né? Forte abraço. Dá qualquer Parabéns, dúvida? Joia. Parabéns pelo empenho, tá bom? Continue desse jeito. O mercado da radiologia precisa de profissionais como você, tá bom? Forte abraço. Obrigada, Tchau, viu? Tchau. tchau.